Hoje, começando mais um vídeo de física, isso mesmo, da parte de calorimetria, ou seja, da quantidade de calor que eu vou fornecer a um corpo para que ele varie uma certa temperatura, ou até mesmo para que exista uma mudança de fase, isso mesmo, o calor latente. E bem, hoje vamos falar da parte dos exercícios, a parte mais gostosa, em que a gente precisa realmente fazer, porque a gente não pode somente ficar voltado na teoria, né? Temos que aplicar isso na prática. E bem, hoje vamos falar de diversos exercícios, inclusive trazendo o conceito do equilíbrio de calor. Mas bem, sem mais delongas, eu quero te convidar para você participar desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Olha, eu não estou forçando nada, mas seria interessante, né? Então se inscreva aí no canal. É bem gostosinho, é bem massa, me ajuda bastante. Então vamos nessa, porque a sua presença é um prazer inenarrável para mim. Bom, então sem mais delongas, vamos fazer essas questões porque elas têm muito a agregar para a gente. Mas bem, primeiramente eu quero começar de um nível de dificuldade um pouco mais baixo. Depois a gente vai aumentando aos poucos gradativamente, beleza? Bom, então por isso eu vou começar com a questão de gráficos. Essa questão de gráfico é bem tranquilinha, em que ela nos vai mostrar um gráfico. Ou seja, o gráfico que vai seguir inicialmente uma reta crescente e depois uma reta constante. Poxa, lembre-se, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu falei que quando existe uma reta constante, existe uma variação de estado, uma mudança de estado. Ou seja, por exemplo, se eu tenho água no estado líquido, ela pode passar para o estado gasoso, por exemplo. E bem, durante esse processo, eu não mudo a minha temperatura, ou seja, eu estou tendo um calor latente. E bem, essa questão aqui, ela nos pede qual é o calor latente de fusão. Perceba o que a questão nos mostra nos seus gráficos. No eixo Y, eu tenho a temperatura em graus Celsius, beleza? E no eixo X, a quantidade de calor. E bem, ao passo que eu vou aumentando a minha temperatura, eu vou fornecendo o calor. E ao passo que eu também mudo de estado, eu forneço calor também. Bom, mas como a questão nos quer o calor latente de fusão, eu não quero saber dessa parte de variação de temperatura não, viu? Não quero essa parte de variação de temperatura. Eu quero a parte que a temperatura se mantém constante, ou seja, que existe uma mudança de estado. Ou seja, ela vai do ponto 300 até 1000 calorias. E bem, se a questão nos pede o calor latente de fusão, eu posso utilizar simplesmente, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. O que é isso? É a quantidade de calor latente que eu preciso fornecer para que exista uma fusão naquele corpo. Ou seja, a massa, poxa, a massa, vamos descobrir, né, cara? A massa a gente precisa descobrir qual que é. E a questão justamente nos vai fornecer, é óbvio que a questão nos vai fornecer, já que precisamente a questão nos diz que a massa é de 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas é um valor bem tranquilo, bem fácil para a gente achar. Ou seja, eu tenho uma massa aqui de 10 gramas, vezes o calor latente de fusão que eu quero descobrir. Mas, poxa, qual é a minha quantidade de calor que eu forneci? E é nesse momento que você observa o gráfico. Observe atentamente a esse gráfico, já que durante a reta constante, existe uma variação de quanto? 1000 menos 300. 1000 menos 300 corresponde a quem? 700, a 700 calorias. Portanto, foram fornecidas 700 calorias daquele corpo. E se eu divido 700 por 10, eu encontro que o meu calor latente de fusão vai ser de exatamente 70 calorias por grama, beleza? Ou seja, essa primeira questão bem tranquila, bem fácil, que a gente só precisou observar o gráfico, achar essa área aqui correspondente ao calor latente de fusão. Ou seja, quando a reta é o quê? Constante, beleza? E bem, agora passando para um outro exercício, que é um pouco mais aprofundado, mas também tranquilo, nível médio, uma questão da EEA. E essa questão nos mostra uma certa quantidade de água, de 500 ml, em que eu tenho ela inicialmente a 25 graus Celsius. E eu quero fazer com que essa água se transforme em um vapor a 100 graus Celsius. Exatamente a 100 graus Celsius, viu? E dessa forma, poxa, eu preciso dividir em diversas etapas. Preciso dividir em etapas, porque inicialmente existe uma variação de temperatura. E, consequentemente, se eu variar a temperatura, o calor aqui é sensível. E na segunda parte, existe o quê? Uma mudança de estado e, consequentemente, eu não vario a temperatura. Ou seja, eu tenho aqui um calor latente, latente de vaporização, que vai do líquido para o vapor. Mas bem, dessa forma, como eu falei, eu preciso dividir em etapas. A primeira parte, em que existe um calor sensível, e a segunda, um calor latente de vaporização. E bem, como a questão nos dá dados preciosos, como por exemplo a densidade da água, poxa, a densidade da água eu vou precisar para saber justamente qual é a massa que está envolvida ali. E a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico.
E lembrando, o centímetro cúbico corresponde a 1 ml. E bem, se eu tenho 500 ml, a minha massa vai ser quanto? Vai ser exatamente 500 gramas. Nesse caso, tá? Obedeça às constantes, né? As unidades que estão aqui. No caso, está em gramas. Então, vou ter 500 gramas. Poxa, então, de maneira simples, eu já posso começar a fazer, né? Isso mesmo, vamos lá fazer. Bom, então, inicialmente, nessa parte do começo, ela varia a temperatura, ou seja, é um calor sensível. A massa, vocês sabem que é de 500. Poxa, se eu estou falando da água, o calor específico dela vai ser de 1 caloria por grau Celsius. A questão também nos dá esse valor. Ou seja, o valor específico multiplico somente por 1. Vezes a variação de temperatura. Poxa, se eu tenho inicialmente a água a 25 graus Celsius, eu esquento ela até atingir 100 graus Celsius, a minha variação é de quanto? 100 menos 25, ou também conhecido como 75. Ou seja, esse valor vezes 75. E bem, quando eu faço toda essa multiplicação, eu vou encontrar exatamente 37.500 calorias, beleza? Nessa parte do calor sensível. Mas bem, a questão não acabou de jeito nenhum, porque eu preciso também encontrar a quantidade de calor latente para acontecer essa vaporização. Mas bem, é bem simples, nada muito difícil, porque a questão também nos deu todos esses valores, né? A massa já está dada, ou seja, de 500 vezes o calor latente de vaporização de 540 calorias por grama, ou seja, vezes 540. E quando eu faço toda essa multiplicação, eu encontro 270.000 calorias. Esse é o nosso valor encontrado. Mas bem, a questão ainda não acabou, porque ela pede todos os valores de calor que eu forneci para aquele corpo. Ou seja, se eu somar 37.500 a 270.000, eu vou encontrar exatamente o meu valor fornecido totalmente. Vai ser exatamente 307.500 calorias. Ou seja, todo esse valor aqui, 307.500 calorias, vai ser o que foi fornecido àquele corpo para que aquela água, 500 ml de água, saia de 25 graus Celsius a vapor a 100 graus Celsius. Então essas são as primeiras questões. As próximas vão ser um pouco mais pesadinhas, porque traremos a questão do equilíbrio térmico, juntando com o calor latente e o calor sensível. Mas bem, o quadro é seu, pode tirar seu print e vamos a uma próxima. Começando a segunda parte, em que falaremos da calorimetria novamente, voltada a gráficos. Isso mesmo, mas é um gráfico diferenciado com relação ao anterior, já que neste eu trago no eixo Y a temperatura em graus Celsius e já no eixo X o tempo. Ou seja, se eu tenho tempo, provavelmente vou ter uma fonte de calor fornecendo energia térmica àquele corpo, beleza? Bem, interessantíssimo sabermos disso, tá? Bom, porque a questão nos mostra diversos processos, dentre eles quando eu utilizo um calor sensível, quando eu utilizo calor latente também. Mas bem, essa questão nos mostra uma substância inicialmente na fase sólida, e você vai fornecer energia a ela, inicialmente um calor sensível, porque eu vario a minha temperatura, e logo em seguida um calor latente, porque não existe variação nenhuma de temperatura. Nessa parte você percebe uma reta constante, e logo em seguida você varia novamente a sua temperatura, tá? E essa variação de temperatura é fundamental para toda essa questão, já que precisamente ela deseja saber qual vai ser o calor específico dessa substância no estado líquido, beleza? No estado líquido. E bem, além disso, ela nos dá dados imprescindíveis, já que ela nos mostra o calor latente de fusão, que é de 6 calorias por grama, e além disso, ela nos dá potência, ou seja, qual vai ser a potência que aquela fonte de calor vai ter. Bom, ela vai fornecer uma certa quantidade de energia em um certo período de tempo, que nesse caso é 360 calorias por segundo. E bem, novamente, como eu falei, existe calor latente e calor sensível. Ou seja, você já se lembra que eu preciso dividir em partes, tá? Nunca faça a questão na tora sem ter essa divisão, tá? Bom, então inicialmente, como eu quero economizar tempo e tempo é dinheiro, eu preciso saber quanto que vale a massa de toda essa substância, tá? É importante saber isso. E bem, eu posso analisar um desses trechos. Dentre eles, o mais importante, o mais visível no meu ver, é essa parte da função constante, em que eu tenho uma variação de tempo de quanto? 20 segundos, ou seja, de 60 até 40 segundos, tá? Ou seja, um processo de fusão que acontece em 20 segundos. Bom,
Mas, poxa, em 20 segundos, qual foi a quantidade de energia fornecida àquele corpo? A quantidade de calor fornecida? Bom, eu posso simplesmente pegar a minha potência, que é de 360 calorias por segundo, e multiplicar por 20. E eu vou encontrar exatamente 7.200 calorias. Bom, então, como você sabe, a fórmula de calor latente, justamente a quantidade de calor vezes a massa é igual a massa vezes o calor latente. Pronto, está feito, você está feito na sua vida. A massa descobriremos, né? A massa descobriremos vezes o calor latente vai ser igual à quantidade de calor. E a quantidade de calor que a gente achou é de 7.200. Bom, e agora podemos encontrar justamente quanto que vale a massa, já que eu tenho em mãos o meu calor latente de fusão, que corresponde a 6. Então, vezes 6. E se eu passo esse 6 que está multiplicando, dividindo agora, eu vou encontrar que a minha massa, lembrando que ela vai sair em gramas, tá? Vai ser exatamente 1.200 gramas, tá? 1.200 gramas vai ser a nossa massa. E bem, na segunda parte eu posso utilizar o aquecimento. Bem, o aquecimento eu estou concluindo que é no pós-fusão, tá? Ou seja, nessa parte aqui que eu vou indicar. Essa parte aqui que existe uma variação de temperatura. Ou seja, se eu vario a temperatura, uso o calor sensível. E qual é a fórmula do calor sensível? Você sabe. Essa daqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Bom, e lembrando que esse processo acontece em 7,5 segundos, tá? Porque olha o intervalo, vai de 67,5 até 60. Portanto, o tempo desse aquecimento é 7,5 segundos, tá? Então, eu tenho que considerar isso para saber a quantidade de calor fornecida pela minha fonte, tá? Ou seja, novamente eu faço o mesmo processo. Se a minha fonte dá 360 calorias por segundo, eu tenho que multiplicar esse 360 vezes 7,5. E quando eu faço essa multiplicação ao todo, eu vou encontrar 2.700 calorias, tá? Então, esse é o nosso processo. Coloco aqui já 2.700 calorias, é igual a massa, que a gente já sabe, né? A massa a gente já encontrou, que equivale a 1.200 gramas, de 1.200 vezes a quantidade de calor, que é o que queremos achar, é o desejo da questão, essa quantidade de calor. Portanto, não mexemos nela, vamos deixar na forma de incógnita, vezes a minha variação de temperatura. Poxa, eu variei quanto a minha temperatura? Eu fui de 325, olha sempre no gráfico, eixo Y, até 400. Ou seja, 400 menos 325 vai ser 75. Minha variação é de 75. Agora, se eu terminar toda essa multiplicação, como achamos a minha variação de 75 graus, eu vou encontrar que exatamente o meu calor específico, de maneira sucinta, ele vai ser de 0,03 calorias por grau Celsius, beleza? 0,03 caloria grama grau Celsius é o meu valor, ou melhor, se você preferir colocar em milicalorias grama grau Celsius, vai aparecer 30 milicalorias grama grau Celsius. Mas, como no caso eu estou utilizando aqui as minhas configurações baseadas nas constantes que eu achei, eu vou encontrar 0,03 calorias grama grau Celsius. Mas bem, não fique desanimado caso você tenha errado essa questão, porque na próxima ela vai agregar muito para todos nós, já que ela fala de equilíbrio térmico envolvendo calor sensível e calor latente. Portanto, a próxima questão também é sua e tire um print desse gráfico, de toda essa questão, dessa resolução, porque a próxima será interessantíssima. Vamos então esperar da questão de equilíbrio térmico, mas antes de tudo, antes de começar a fazer, eu quero relembrar que eu estou considerando um sistema isolado, ou seja, não existe troca de calor com o meio externo, somente existe troca de calor com o que é considerado naquele sistema, no interior do sistema, beleza? Bom, então essa questão nos mostra uma situação bem peculiar e que eu vou ler inclusive o enunciado dela. Ela fala assim: um bloco de gelo de massa 200 gramas a menos 10 graus Celsius inicialmente, ele foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica igual a 200 calorias por grau Celsius, contendo dentro desse recipiente uma água a 24 graus Celsius. Bom, ele falou tudo isso, todas essas informações, que existiu essa mistura, ele colocou um bloco de gelo dentro de um recipiente que existia água a 24 graus Celsius, e inclusive ele considera a capacidade térmica do próprio recipiente, e além disso ele fala uma temperatura de equilíbrio, que é de 4 graus Celsius. E é claro, ele nos dá dados importantes, como por exemplo, o calor específico do gelo, que é 0,5 caloria grama grau Celsius, e também ele dá o calor latente de fusão do gelo, que é justamente de
80 calorias por grama. Bom, se ele não deu essa informação, é porque aquela água que está inicialmente na fase sólida, ou seja, na forma de gelo, ela vai passar para o estado líquido, com esse equilíbrio térmico. Bom, já que ele fala que a temperatura de equilíbrio é 4 graus Celsius. Bom, então beleza, a gente pode utilizar essas informações a nosso favor. Ou seja, eu tenho que considerar o calor latente, o calor sensível, ou seja, também considero uma mudança de fase. Além disso, existe uma variação de temperatura, porque eu estou considerando também um calor sensível ali, beleza? Então, poxa, eu posso concluir que a quantidade de calor absorvida pelo gelo, ele vai absorver a quantidade de calor. Por quê? Porque ele está numa temperatura abaixo da água e do recipiente. Portanto, ele vai absorver calor e aquele recipiente e a água vai fornecer calor, ele vai transferir essa energia térmica, beleza? Então, bem, se eu posso colocar aqui a quantidade de calor absorvida pelo gelo, então eu coloco aqui a quantidade de calor é igual à variação, ou seja, dessa energia, da temperatura, variação da temperatura, corrigindo, ou seja, eu vou conferir um calor sensível nesse primeiro caso, ou seja, a massa vezes o calor específico do gelo, vezes a sua variação, beleza? Poxa, inicialmente o meu gelo está a menos 10 graus Celsius, tá? Então ele vai variar até zero, depois vai fundir, para logo em seguida variar novamente a sua temperatura, atingindo 4 graus Celsius. Portanto, considero também o calor latente de fusão e logo em seguida outro calor sensível, mas agora com relação ao pós-fusão, beleza? Bom, então agora é simples, né? Basta substituir. Eu tenho uma massa que equivale a 200 vezes o calor específico do gelo, que é quanto? 0,5, né? Então aqui de maneira simples, vezes 0,5 vezes a variação de temperatura. Poxa, ele inicialmente estava a menos 10 graus Celsius e vai para zero. Portanto, a variação é de 10. Variação de 10. Mais o calor latente, que eu considero quanto? Nosso latente de fusão, ou seja, a multiplicação da massa, que equivale a 200 gramas, vezes 80, que é o nosso calor latente de fusão. Mais o quê? Uma nova variação de temperatura, uma nova quantidade de calor sensível, em que eu vou ter a massa, novamente, outra vez, ou seja, 200, vezes o calor específico da água, que equivale a 1. Eu vou nem colocar, porque vezes 1 não interfere em nada, né? O 1 é um elemento neutro da multiplicação, portanto, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que a nossa variação vai ser de quanto? De 0 até 4 graus Celsius, que é a temperatura final do equilíbrio, né? Então eu coloco vezes 4. Bom, se eu fizer todas essas multiplicações e somas, eu vou encontrar a quantidade de calor exatamente igual a 17.800 calorias. Então coloquemos aqui 17.800 calorias foi o que o bloco de gelo recebeu. Mas bem, se eu considero um sistema isolado, o sistema está isolado. Bom, beleza, tranquilo, né? Sistema isolado. Poxa, então essa quantidade de calor absorvida foi justamente o que foi transferido do outro corpo, ou dos outros corpos, né? No caso, eu vou considerar o recipiente e a água líquida, elas transferiram essa quantidade de calor que foi absorvida, inclusive, pelo gelo. E bem, por isso, quando eu considero esse recipiente sendo adiabático, todo esse sistema, eu coloco a quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 igual a zero, já que o sistema é isolado, eu não considero trocas de calor com o meio externo. Bom, então eu já achei, inclusive, a quantidade de calor 1. Posso chamar como sendo 17.800, né? Ou seja, eu coloco aqui, ó, já 17.800, mais a quantidade de calor 2. Mas você sabe que essa quantidade de calor 2 corresponde ao quê? A justamente a capacidade térmica vezes a variação de temperatura com relação ao recipiente, tá? Por que eu coloquei capacidade térmica? Porque, veja bem, a capacidade térmica também pode ser escrita com a massa vezes o calor específico, tá? Então, se eu quero utilizar a fórmula do calor sensível, e você sabe que o calor sensível é Q macete, poxa, se eu coloco a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, a fórmula persiste sendo a mesma. Então, não existe modificação nenhuma. Mais o que? Mais justamente essa variação da temperatura da água, que estava inicialmente a quanto? A 24 graus Celsius. Bom, beleza, podemos fazer isso aqui novamente, né? Ou seja, podemos utilizar a massa da água vezes o calor específico vezes a sua variação. Mas bem, você sabe que a questão nos pede o quê?
nos pede a massa de água também envolvida nesse processo. A massa de água presente no recipiente, tá? Não é a massa do gelo, massa presente no recipiente. Então, é importantíssimo sabermos disso, mas deixemos isso para daqui a pouco, tá? Deixemos para daqui a pouco. Vou colocar aqui a massa de água, que é o que queremos, vezes o calor específico da água, vezes a sua variação de temperatura como sendo igual a zero, tá? Então agora eu posso substituir tudo o que eu desejo para acharmos o que a questão nos pede. Então 17.800 mais a capacidade térmica, que é 200, vezes a variação de temperatura. Bem, o recipiente também está a 24 graus Celsius. Portanto, se ele antigamente estava a 24 graus Celsius, depois desce para 4 graus Celsius, perdão, ou seja, se ele faz esse processo de 24 para 4 graus Celsius, poxa, a minha variação vai ser de quanto? De menos 20, né? De menos 20, mais, novamente, a massa de água que eu desejo encontrar, vou colocar o M, vezes o calor específico da água, nem vou colocar, né? Você sabe que equivale a 1 caloria grama grau Celsius, então, como é um elemento neutro, não vou colocar porque não altere nada nesse caso, vezes a variação de temperatura, que novamente vai ser menos 20, porque justamente a água está no interior daquele recipiente, logo eles têm a mesma temperatura, e consequentemente, eles vão entrar na mesma temperatura de equilíbrio no pós todo esse processo feito. Ou seja, a variação vai ser a mesma, então, vezes menos 20 igual a zero. Bom, vamos finalizar essa questão agora, né, com chave de ouro. Eu vou colocar aqui 17.800 menos 200 vezes menos 20, ou seja, menos 4.000. Menos, novamente, menos 20m igual a zero. E agora, eu posso novamente fazer todo esse processo, mais desenvolvimento dessa questão. Eu vou colocar aqui, ó, 13.800, fazendo essa subtração, é igual a 20m, beleza? Igual a 20m. Por quê? Porque eu passei esse m que estava negativo para o outro lado da equação de maneira positiva. E agora, posso cortar os zeros e eu vou encontrar que a minha massa vai ser de exatamente 690 gramas. 690 gramas é a minha massa, ou seja, achamos a massa de água presente no interior do recipiente, tá? Ela estava inicialmente a 24 graus Celsius e no final tudo ficou igual a 4 graus Celsius. Mas bem, essa não é a última questão, não é a última questão, porque ainda temos outra que faremos posteriormente, a questão da EFON, Escola de Formação da Marinha Mercante, e essa é pesada, viu? Então a questão é sua e vamos para uma próxima. Agora, na última questão do nosso vídeo, vamos falar sobre a EFON 2020, ou seja, uma questão militar da Marinha Mercante, mas que não tem nada muito difícil. É mesmo o conceito da questão anterior, ou seja, vamos encontrar um equilíbrio térmico nos baseando no calor latente e no calor sensível. Bom, mas a situação é um pouco diferente, já que ela nos mostra 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, e 300 gramas de água, inicialmente a 65 graus Celsius, que foram misturados. Ou seja, eu tenho que considerar novos valores, mas a ideia, ressalto, é a mesma, tá? A ideia é a mesma, é bem tranquilo fazer essa questão. Mas vamos com calma para que a gente possa encontrar justamente a temperatura de equilíbrio térmico, que é justamente o objetivo da nossa questão. Novamente, eu divido em duas partes, a quantidade de calor relativa ao gelo, ou seja, o quanto que ele absorveu, e a quantidade de calor relativa à água, ou seja, justamente existem esses dois processos que precisam ser considerados, tá? Divida sempre em etapas para que depois a gente utilize, ó, essa parte chamada aqui, ó, de quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 vai ser igual a zero, ou seja, o equilíbrio térmico vai existir nesse caso. Bom, e eu considero novamente um sistema isolado, tá? As trocas de calor somente existem entre o sistema, não com a parte de fora, o que é externo ao sistema, beleza? Mas bem, continuemos e façamos essa questão de maneira simples e prática. Bom, primeiramente estou considerando o gelo, tá? Ou seja, eu considero 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Bom, na primeira parte, qual a minha massa? A minha massa, a questão já deu, né? A massa de 100 gramas, vezes o calor específico do gelo, que como vimos na questão anterior, ele corresponde a 0,5 caloria grama grau Celsius, tá? Então eu vou colocar aqui já 0,5 vezes a variação de temperatura. Poxa, se o meu gelo está inicialmente a menos 20 graus Celsius, ele precisa ir a 0 graus Celsius antes de fundir, tá? Ou seja, se ele vai até 0 graus Celsius, inicialmente está a menos 20, portanto a minha variação
é de 20 graus Celsius, tá? Vezes 20, beleza? 20 graus Celsius. Enrolei aqui, me entalei, mas vamos nessa, vamos nessa. Mas agora, depois desse processo do calor sensível, que varia a temperatura, eu vou seguir para a parte do calor latente de fusão, tá? Latente de fusão, bem simples, né? Ou seja, vai existir uma mudança de fase sem que varie a temperatura. Ou seja, eu vou colocar aqui a minha massa, vai ser de 100 vezes o calor latente de fusão, que corresponde a 80 calorias por grama, né? Ou seja, 80. Mas, novamente, eu vou, depois de todo esse processo, variar novamente a minha temperatura, depois de fundir, no pós-fusão. Novamente, se eu falo em variação de temperatura, eu uso calor sensível, só que agora aplicado à água, nesse pós-fusão. Ou seja, a minha massa vai considerar a mesma, ou seja, 100 vezes o calor específico da água, que eu não vou colocar, porque a gente sabe que equivale a 1 caloria grama grau Celsius, vezes a minha variação de temperatura. O que aqui está a minha jogada? Variação de temperatura corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial. A final é o que eu desejo saber, porque ela é de equilíbrio. Portanto, eu vou ter a temperatura final menos zero, porque essa é a inicial no pós-fusão. Ou seja, vezes TF, tá? E aqui, ó, se eu fizer todo esse somatório, eu vou encontrar 9.000 calorias mais 100 vezes TF. Isso são a quantidade de calor relativa ao gelo. Mas agora, se eu observar a quantidade de calor relativa à água, que inicialmente estava a 65 graus Celsius, eu vou ter que considerar somente uma variação de temperatura. Ela não vai mudar de fase, tá? Porque no caso ela vai ceder calor ao gelo, beleza? Então agora, a massa, que corresponde a 300, vezes quem? O calor específico da água, né, que a gente sabe que equivale a 1, não vou colocar para não me atrapalhar, vezes a minha variação de temperatura. Temperatura final não sei, menos 65. Se eu fizer esses cálculos, eu vou encontrar que vai ser o chuveirinho, né? Esse processo da multiplicativa da matemática, a parte distributiva, ou seja, eu vou encontrar 300 TF menos agora essa multiplicação, que dá precisamente 19.500, tá? 19.500 calorias no todo. Ou seja, eu encontrei essas duas partes. E essas duas partes, no somatório, precisam ser iguais a zero. Porque a gente viu no vídeo anterior sobre equilíbrio térmico, que o sistema é isolado. Portanto, agora é simples, né? Basta somar essas duas partes e igualar exatamente a zero. Vamos fazer isso, né? Ou seja, 9.000 mais 100 temperatura final, mais 300 temperatura final, menos 19.500 vai ser igualado a zero. E bem, se eu fizer todo esse processo, o que eu vou encontrar? Vou encontrar exatamente isso, né? Vou encontrar 10.500 negativo, tá? Porque eu estou fazendo esse somatório de 9.000 com menos 19.500, mais quem? Mais justamente 400 temperatura final igual a zero. E se eu passo esse 10.500 para o outro lado de maneira positiva, basta eu dividir o quê? Temperatura final vai ser igual a 10.500 dividido por 400. E bem, agora você está finalizado, você está feliz, você está tranquilo, porque a sua temperatura de equilíbrio vai ser de aproximadamente 26 graus Celsius. E aqui está resolvida a questão da EFON, não é nada difícil, é uma questão tranquila. E bem, veja que esse vídeo de exercícios a gente trabalhou bastante, utilizamos os conceitos anteriores e, é claro, não deixamos de praticar, porque praticar é a fórmula do sucesso para alcançarmos nossos objetivos. Mas agora é só o tempo de eu me despedir. Então, muito obrigado pela tua participação, pela sua presença. Como sempre, um prazer inenarrável para mim. Fica meu muito obrigado por aqui, porque no próximo vídeo vamos falar da propagação do calor. Então, espero que você goste. O quadro é seu. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu!